Bom dia, hoje quinta-feira, 3 de dezembro. Estamos dando início a mais uma reunião matinal. Surpreendendo ontem o mercado, Eduardo Cunha anunciou, acatou o pedido do Hélio Bicudo, um dos fundadores do PT, para impeachment da presidente Dilma. A gente já falou um pouco sobre isso, participei, até gravei o programa Conta Corrente ontem à noite, falando que bolsa é para cima, acredito aí que no máximo uns 4%, dólar para baixo e curvas de juros também para baixo. O processo, dependendo se vai ter recesso ou não, ele pode acontecer até o carnaval do ano que vem, mas eu acho que vai postergar mais um pouco esse processo. Lembrando que eu sempre falei sobre isso aqui, probabilidade de impeachment no ano que vem era na casa de 70%. Pode ser que agora aumente, dependendo de todo o processo. A gente pode discutir sobre isso um pouco mais no detalhe, sobre todo o processo, o tempo que pode demorar tudo isso um pouco mais tarde, para não me alongar aqui. Mas, principalmente ativos ligados ao estatal, ao governo, tendem a andar. A gente sempre falou isso. O Banco do Brasil seria um que a gente se sentiria mais confortável do que outros ativos como a Eletrobras, por exemplo, mas bolsa sobe no curto prazo, dólar para baixo e DIs também. Mas tem muita coisa para falar da parte macropolítica, aqui dentro e lá fora. Eu convido aqui o Gustavo Cruz. Bom dia, Gustavo. Bom dia, Celso. Bom dia a todos. Pois é, muita coisa. Vou tentar acelerar a parte dos indicadores, iniciando lá por fora. Na Ásia a gente teve PMIs, na Europa também, divergiu um pouco. Na Ásia os PMIs recuaram, então começando pelo PMI de serviços da China, foi de 52 para 51,2 em novembro. No Japão, o mesmo indicador de 52,2 para 51,6. E na Índia, o PMI composto recuou de 52,6 para 50,2. Então, na Ásia, dados bem ruins de PMI. O mercado primeiro reagiu um pouco negativamente a esses dados, depois cresceu aquela expectativa de mais estímulos do governo chinês por conta dos dados estarem negativos, então reverteu e começou a avançar nessa expectativa. Na parte da Europa, o PMI composto da zona do euro como um todo, ele avançou de 53,9 para 54,2, segundo a Markit. Também foi um pouco menor do que os analistas aguardavam, que era uma alta para 54,4, então foi 54,2, pouquinho menor que os 54,4 esperados, também era o dado da preliminar. Mas de qualquer forma avançou. Na Alemanha também o PMI composto subiu de 54,2 para 55,2, maior patamar em 8 meses. Na França recuou de 52,6 para 51. E na maioria dos outros países, Itália permaneceu estável, Espanha avançou para 56,7. Então os dados PMI na zona do euro um pouco positivos, destaque negativo fica com a França, e o PMI composto como um todo da zona do euro ficou um pouquinho abaixo do que o mercado esperava. Agora a gente vai ter às 10h45, então logo mais, o resultado da reunião do Banco Central Europeu. É esperado que eles anunciem algum estímulo monetário, isso tem levado as bolsas ao longo de toda essa semana na Europa para avançar, então tem impactado positivamente essa expectativa. Pode ser que seja cortada alguma das taxas de referência, um corte ligeiro, mas a grande expectativa não é essa que está fazendo os mercados avançarem. A grande expectativa é o anúncio de alguma mudança no pacote de estímulos monetários por lá, que ao menos que seja anunciado para um período em breve essas mudanças. Ontem também lá fora a gente teve, bem importante destacar, a gente teve fala da Janet Yellen, presidente do Fed. A gente está há 13 dias do anúncio da decisão da taxa de juros nos Estados Unidos, da última reunião desse ano, e ela praticamente deixou mais claro ainda do que realmente vai fazer o movimento, vai subir a taxa de juros. Falou, uma das principais frases dela foi que se eles não fizerem isso logo, e se ficarem postergando, quando subirem, se ficar postergando muito, na hora que tiver que subir, pode ter que subir muito e causar um efeito bem recessivo na economia, então é melhor subir de forma lenta e gradual. Então isso significa que o quanto antes melhor, para dar esse horizonte de tempo maior e fazer de forma bem gradual. O que isso pode trazer também de mudança é que eles podem subir agora em dezembro e nas próximas reuniões de janeiro e de março simplesmente esperarem para ver os efeitos se concretizarem na economia, para ver o quanto que isso realmente trouxe de impacto na economia norte-americana. Para aí sim dar sequência às elevações nas taxas de juros em junho, setembro e dezembro do ano que vem. Mas de qualquer forma o discurso foi bem hawkish, foi bem pró elevar a taxa de juros. Na parte doméstica agora, voltando para cá,
A gente teve hoje pela manhã um indicador bem importante, produção industrial, e ela decepcionou. Ela recuou, a produção industrial, segundo o IBGE, recuou 0,7% em outubro ante setembro. O mercado aguardava queda de 0,1%, então uma queda bem mais forte que vai fazer com que as projeções de queda, que já são de 7,4% da indústria recuando em 2015 contra 2014, com certeza vai ter que revisar para cima, porque essa queda foi bem mais forte. Revisaram para baixo também uma queda mais forte no mês de setembro, antes tinha recuado 1,3%, agora recuou 1,5%. Então a indústria realmente colapsando em 2015. Ainda na comparação anual, recuou 11,2% contra os 10,4% aguardados pelo mercado. Bem crítica a situação da indústria nesse ano. A gente teve a ata do Copom. É importante destacar que o mercado já estava, depois da reunião, ter aquela dissidente, 2 votos a favor de subir a taxa de juros. Surgiram informações, o mercado começou a deixar como claro que subiriam em janeiro. Não foi isso que se viu na ata de hoje. A ata parecia bem mais... não parecia convicto de subir taxa de juros, simplesmente a ata mostrou que os membros do Banco Central estão dispostos a monitorar a atividade econômica para aí sim dar uma decisão em janeiro. Ou seja, eles não quiseram se comprometer com nada, não quiseram, ficaram em cima do muro, nem se colocaram como favoráveis a subir a taxa de juros em breve, nem como não. É importante também falar que eles retiraram o termo vigilante e trocaram a convergência da meta para a inflação do horizonte relevante para 2017. Então, esses são os principais destaques da ata. Como o Celso falou, Cunha abriu o processo de impeachment, acho que todo mundo está bem por dentro do assunto. Destaque para hoje que ele vai se reunir às 11h30 com os principais líderes dos partidos para tratar os ritos do impeachment, como que vai ocorrer. Às 2h30, no Congresso, eles vão fazer a leitura toda do plenário, do processo de impeachment, de como vai ser também. Até amanhã, os 26 partidos eles têm que eleger quem vai ser o representante deles na Câmara para a comissão especial que vai ser criada para analisar o processo. Aí depois que eles indicarem todos os 26 partidos, vai ser sorteado quem vai ser o presidente, quem vai ser o relator. Depois disso, as outras etapas, para o impeachment ser aprovado, são necessários pelo menos 2/3 dos 513 deputados que compõem a casa, ou seja, 342 parlamentares. Aí isso já seria o suficiente para afastar a presidente Dilma, para depois ser votado no Senado. Mas, enfim, esse seria o processo nos próximos, ao menos 80 dias, é o prazo máximo que o governo deve tentar fazer o máximo possível. Ele tem direito, acho que, se não me engano, a 10 defesas, a oposição a 5 pareceres. Também um processo bem longo. Vamos ver como vai ocorrer. Por fim, antes de passar para o Celso, ontem a gente teve, além dessa derrota, digamos assim, para o governo, uma vitória, que foi o Congresso aprovando a alteração da meta fiscal para 2015 para um déficit primário de até 2% do PIB. Então, pelo menos uma coisa saiu do caminho. Agora resta a parte de 2016, que deve ser analisada nos próximos dias. Agora também não podemos afirmar com tanta segurança com esse processo de impeachment entrando na frente. Devolver para o Celso agora. A gente vai ter o Tony Volpon participando de uma conferência em São Paulo, diretor do Banco Central. Ele deve ser questionado sobre a ata do Banco Central, porque principalmente ele foi um dos que votou a favor de subir a taxa de juros e a ata não confirmou que todos os membros estão pensando ao menos perto do que ele pensou em votar, ou pensou em subir. Agora é com você, Celso. Obrigado, Gustavo. Por aqui o fluxo na casa dos locais foi net vendedores. Net de vendedores ontem, 66 milhões de reais. Destaques na compra para Brasil Foods, Cielo e BB Seguridade. Destaques na venda, Petro 4, Ambev, Vale 5. Nas duas pontas, Itaú, Cetip, Suzano, Ultrapar e GGBR4. Os estrangeiros foram net vendedores em 53 milhões de reais, com destaques na compra para Pão de Açúcar e Petro 4. Na venda, destaque para Bradesco, Brasil Foods, Ambev, Petro 3 e Embraer. Nas duas pontas, Itaú, Fibra e Vale 3. Notícias, vale a pena destacar que a Fibra, e para Suzano também, preços de celulose podem voltar a subir no curto prazo por conta da paralisação temporária da produção da empresa espanhola Ence, fabricante de celulose de eucalipto. E aí poderia ser favorável justamente a Fibra e a Suzano, apesar do dólar hoje cedendo um pouco,
São dois ativos que a gente gosta, principalmente por conta do dólar e preço da commodity também, que seria praticamente estável para a gente. Agora você pode ter uma pressão para cima em relação a preço de celulose. TIM e Oi, como é que fica a consolidação? A Oi havia contratado o BTG Pactual para fazer a consolidação junto à TIM. Isso pode gerar um certo problema ou não ir adiante essa fusão, essa consolidação. Por isso é um dos motivos que a Oi vem sofrendo bem. A gente segue recomendando Vivo, né? No setor de telecom, a única que a gente recomenda, dado valuation atrativo, excelente management e também um dividend yield projetado bem interessante. Vale segue pressionado, agora a Procuradoria-Geral, né, da República junto com o Ministério Público Federal deve continuar sendo pressionada aí no curto, médio prazo, a gente segue short no ativo. Vale destaque aí a Rumo, né, apresentando a Cosan Logística, informou que uma proposta de aumento de capital, isso pode pressionar suas ações também. E a Telebrás, o Conselho Administrativo da companhia, aprovou ontem um grupamento de suas ações na proporção de 10 para 1. Um destaque que eu falei logo no início, para quem não estava ainda ligado aqui na InfoMoney, o destaque é o seguinte: como eu falei, bolsa para cima e ativos principalmente de estatais ligados ao governo, uma possível mudança do governo para cima, dólar um pouco para baixo, curvas de DI também para baixo. Mas o cenário ainda, né, olhando o fundamento, ainda não acabou, melhora, a perspectiva melhora a partir de agora. E a gente segue com a expectativa de 70% de probabilidade da Dilma cair. No ano que vem isso pode aumentar, vai depender agora do processo e do tempo que isso demorará para ocorrer. Mercado para cima, os locais até vários com quem eu conversei ontem à noite, comemorando esse início do processo que para todo mundo ficaria para o ano que vem, dado que em seguida entra em recesso o Congresso. Comentário da nossa mesa de aluguel. Destaques para Petro 3, BBTG 11, Múltiplos, CSN, Usim 5, Loja Gênero, HGTX, Banco do Brasil e CCR. Eu vou ficando por aqui e hoje, lembrando, tem Batalha do Século com Ricardo Kim pela parte fundamentalista e Rafael Figueiredo pela análise técnica da Clear. Grande quinta-feira a todos. Vale monitorar isso. O bolso acho que pode subir até uns 4%, eu diria 3,5% de alta aí. Não vejo subindo muito mais do que isso. E alguns ativos, obviamente, ligados ao governo, subindo mais, puxando aí a bolsa nesse curto prazo com dólar para baixo e DIs também arrefecendo. Uma grande quinta-feira a todos. Um abraço e até lá.